Então, vou começar esse vídeo do dia 2, que eu acho que é 2.1, né? Que é o vídeo quando eu começo a falar das memórias em si, né? Porque o vídeo anterior é a introdução e eu acho que eu chamei de vídeo 2, mas não, esse vídeo é vídeo dia 2, né? Pra eu tentar ter a cronologia de cada vídeo quando eu posso, né? Dia 2, aí se eu puder amanhã, dia 3 e por aí vai, pra eu tentar ir tendo uma base cronológica de como tá sendo minha evolução, né? Então vamos lá. Um adendo do último vídeo, né? Que acho que foi dia 1.3, que foi quando eu falei do videogame, da casinha que tinha TV lá e a gente jogava videogame, pagava R$ 1, parará, parará. Então isso aí. E aí eu falei, o que eu consegui me lembrar, que eu me lembrei depois. O que eu me lembrei depois, porque eu gravei. Eu vi os vídeos quando eu postei, né? Porque eu tenho que limpar a memória do celular. Então o que eu me lembrei? O seguinte, a menina que foi morar ou se hospedou. Morar é uma palavra muito forte, porque como o lapso de memória que eu tenho, a lembrança não tem um contexto de quanto tempo ela vivenciei com ela. Pode ter sido uma semana, pode ter sido 2 dias, mas assim, eu não, de certa forma não lembro e não vou conseguir quantificar quanto tempo ela teve presente, mas eu sei que ela teve presente na casa no período que meu avô saiu da fazenda e foi morar nessa casa, na casa antiga paroquial, que foi uma mudança, foi a primeira mudança em Nova Cruz, né? Tipo, primeira foi a casa da minha tia, depois foi essa casa paroquial. Então, que foi após o falecimento da minha avó, e que meu avô já não podia ficar na fazenda sozinho, que ficava meu avô e minha avó, e aí, né, provavelmente era meu avô, minha avó e tinha um caseiro do lado. Então eram duas casinhas, que eu também tenho que falar da fazenda, né, que também eu tenho memória da fazenda dessa época. Então acho que já é um bom parâmetro falar um pouquinho da casa da fazenda. Mas como adendo do vídeo anterior de memórias, essa menina que foi morar lá, eu consegui lembrar do apelido dela, entendeu? Mas o apelido dela não tem contexto, é estranho, né? Porque, por exemplo, no Nordeste, quando você é loira, você é chamada de galega, né? Galeguinha, alguma coisa assim. E como minha infância foi no Nordeste, era tudo relacionado a japonês, China, né? Ninguém chamava de coreano, porque na época acho que ninguém no Nordeste, onde é que eu residia, ninguém nem falava de coreano, né? Falava só de chinês e japonês, né? Japa, ou senão eu tive um apelido quando era pequeno chamado miojo, que não faz a mínima, não faz muito sentido, né? Que miojo é uma comida, mas ele relaciona a comida com. Mas que seja. Então o apelido dessa menina que eu consegui me lembrar era Neguinha. Mas se eu não me engano, ela não era negra. Não era negra. Mas também não era branca, era morena. Que poderia ser moreninha. Mas no caso, acho que carinhosamente todo mundo chamava Neguinha. Que chamava Neguinha era a própria mãe, o próprio pai, a própria família. Chamava assim. E ela era mais velha. Então, tipo, naquele período, eu consegui me lembrar desse vídeo pro outro, né? De ontem pra hoje, né? Que é um dia passou, né? E eu consegui lembrar que ela era mais velha. Se eu tinha de 7 a 8 anos, 9 anos, vou dar essa ênfase a esses 3 anos de margem de erro. Então ela deveria ter uns 12 no máximo. 11, 12 anos no máximo. Mas ela era mais velha. E eu não sei se ela teve participação nesse episódio do videogame. Mas eu lembro dela estar nesse dia. Lembro que eu acho que ela beijou uma outra pessoa. Ela beijou uma outra pessoa
um outro menininho. Eu acho que assim, tinha uns 4 casaizinhos de meninos se beijando do lado da igreja. E então foi uma coisa assim, mas era aquele beijo de quem não sabe beijar, né? Era aquela coisa, quando eu falei do hálito da pessoa, do hálito da menina, eu me lembro que eu não sei se como eu tô falando, esse vídeo é pra mim, então tudo que eu falo fica meio estranho eu falar o hálito e não descrever como era o hálito, sendo que eu sei como é que era o hálito, né? Então, para tentar descrever mais ou menos o hálito, que é uma coisa que provavelmente eu não vou esquecer, então como memória serve só para um adendo, né? Era tipo, como eu posso dizer, tipo, hálito, sei lá, como é que eu posso falar? É muito estranho, porque assim, é, sei lá, hoje com maturidade eu consigo dizer, tipo, é um hálito inocente. Eu acho que essa palavra mais interessante de absorver. Porque quando a gente é pequeno, acho que não, pequeno não, quando a gente é pré-adolescente e tal, tudo mais, ou quando a gente tem essa memória dos primeiros beijos, ele é completamente diferente daquele beijo que você deu numa balada com gosto de bebida alcoólica, cerveja ou qualquer coisa do tipo, ou bala, ou bala no sentido de gosto de sabor, ou pior, ou bafo, não tem nada a ver com isso. É algo que remete à inocência. Sei lá, ou sei lá, a pessoa fala. Tipo, imaginar você. Na minha memória, eu acho que eu poderia corrigir dizendo que tipo, o hálito mais saudável que a pessoa poderia ter na vida. Porque tipo, é tão primeiro beijo assim, todo mundo é tão novinho que tipo, não tem não tem nenhum odor, não tem nenhum sabor, não tem nada, entendeu? Tipo, então acho que é isso que eu tava tentando falar e eu acho que se eu deixar meio que claro, fique mais fácil de entender. E assim, também nessa situação, eu preciso falar que toda vez que eu relembro disso, eu não relembro de forma hostil. E também não. E com a maturidade de hoje, obviamente eu não acho certo. E acho que é um erro de supervisão. Se existisse supervisão na época, mesmo com qualquer visão de precariedade, sei lá, de conhecimento, de ética, de moral, obviamente que isso não ia acontecer. Aconteceu por falta de supervisão. Entendeu? Tudo, não só a questão de ficar a criança se beijando, que também não acho correto, porque isso provavelmente brotou da cabeça de alguém que já teve alguma experiência, ou que já viu, ou que conviveu com pessoas mais velhas, e o fato de conviver com pessoas mais velhas, ele descobriu ou ouviu coisa a mais, que isso daí depois eu acho que quando eu entrar na minha pré-adolescência e adolescência, vai ter mais situação parecida, que eu acho que eu vou falar, putz, faz sentido se uma pessoa mais nova tivesse tido contato com alguém mais velho, iria ter essa ideia meio que equivocada do que é primeiro contato sexual, porque beijo é contato sexual na minha cabeça hoje. No meu raciocínio hoje. E assim, eu não, nenhum momento eu vou achar certo. Eu vou dizer aconteceu porque tipo, eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma maturidade que eu tenho hoje em dia. Então, eu acho que como correção não, como adendo, eu acho que eu só tenho esses 2 adendos para fazer. Que eu me lembro, né? Porque de resto eu não vou ter muita coisa para comentar. Então, entrando
nessa nova leva de memórias dessa idade, vamos se situar, né? A gente tá em Nova Cruz, eu acho que no meu primeiro ano de escola, que eu tenho uma dificuldade de lembrar, porque assim, eu acho que eu fiz um ano de escola pública. Ou eu fiz, não foi a primeira série, talvez foi um pouquinho antes da primeira série. Porque eu me lembro que tinha uma escola no interior que era pública, que eu ia com a minha irmã. Mas a gente ficou pouco tempo. Isso eu tenho ideia que ficou pouco tempo. Eu lembro da quadra. Se eu me lembro da quadra, não foi assim, não foi algo que eu fui jogar bola quando era mais velho e fui naquela quadra jogar bola. Teve episódios assim, mas eu consigo distinguir muito bem que não foi, né? Eu consigo saber que eu frequentei uma classe diferente, porque todas as escolas, todo pedacinho da escola que eu fiz depois, né, da escola particular, eu conhecia cada centímetro, e depois vocês vão entendendo porque eu conhecia cada centímetro da escola. Que você não, né? Parece que eu tô falando pra alguém, né? Que doidice, eu tô parecendo que eu tô falando com outra pessoa, mas eu tô falando pra mim. Então, tipo, que eu me lembro, né? Que eu me lembro. Então, nesse momento que eu estudei o primeiro ano, realmente não vou conseguir dar certeza se foi o primeiro ano na escola particular ou na escola pública, mas eu me lembro de trechinhos de eu ir com a minha irmã para a escola. E lembro que eu acho que dali, que foi um pedaço curto, a gente foi para a escola particular. Que eu acho que minha mãe conseguiu dinheiro, o meu pai mandou, alguma coisa do tipo, e aí a gente se matriculou na escola particular. Não voltei em informação muito relevante de alguns dados, porque eles acabam se associando com o conhecimento de hoje, né? Então, tipo, meio que vai interferir um pouco na memória quando eu tentar lembrar, tentar explicar a minha lembrança, né? Então é isso. E nesse primeiro ano, que eu vou chamar de primeiro ano, que já virou vício, né? Esse primeiro período aí que eu lembro dessa faixa etária de escola, eu lembro de... Cara, mas não foi. Tá vendo só que estranho? Tipo, eu falo, tenho que voltar, fica parecendo... É uns vídeos meio estranhos que eu tô gravando, porque é muito pausado, porque tem que recapitular algumas coisas na minha mente antes de falar. Então é muito doido, mas assim, no primeiro ano eu lembro que eu dancei uma quadrilha que eu acho que eu tenho foto com uma menina que eu dancei mais na primeira série e na terceira, porque a menina que eu dancei na segunda eu dancei na quarta série, né? Então, tipo, e eu também não vou fazer o cálculo aqui para saber quantos anos cada série tinha, porque eu não vou conseguir fazer isso agora gravando, senão eu ia demorar para fazer os cálculos. Então, nesse primeiro ano eu estava na particular, então deve ter sido alguma antes do pré-escola, sabe? Porque eu sabia que eu não sabia ler, estava na escola pública, eu ia, acho que só de praxe mesmo, porque no primeiro ano eu não sabia ler nem escrever. Lembro da professora do primeiro ano e lembro de alguns coleguinhas, tanto que essa menina da primeira série que eu dancei, ela acompanhou até o ensino médio. O ensino médio. Ela e mais algumas, que assim, como eu não tô dando nome, porque não faz sentido eu dar nome aqui, então ela e algumas pessoas desse primeiro ano eu me lembro que vão fazer parte da minha vida durante mais uns primeira, segunda, terceira, quarta, quinta,
sexta, sétima, oitava, sei lá, 10 anos da minha vida, praticamente, essas pessoas vão estar lá presente. Eu me lembro de algumas pessoas que desapareceram, que tipo dá flashback na memória. Eu falo, caramba, essa pessoa teve na primeira série, mas eu não lembro o que ela virou depois. Não lembro. E aí, do primeiro ano da escola, eu acho que eu lembro também de uns jogos internos. Como eu era muito gordinho, eu fazia parte do grupo dos rejeitados, sabe? Eu sempre fui muito comunicativo, não era muito de brigar. Eu não lembro de brigar em primeira, segunda, terceira série. Não me lembro de ser briguento, não me lembro de fazer confronto. Então, tipo, no primeiro ano era muito paz e amor. Não teve nada disso. E lembro de jogos internos, eu era aquela criança que chorava pra professora botar pra jogar bola. E quando entrava pra jogar bola, todo mundo da sala ficava com raiva, porque entrava um pouquinho e já deixava o outro time fazer gol. E acabava com o lado competitivo da coisa, porque entrava para dar prejuízo. Então isso eu tenho uma memória desse primeiro ano. Nesse mesmo período do primeiro ano, após minha avó falecer, eu não sei se o pessoal vendeu a fazenda ou a fazenda ficou. Não sei, porque meu avô ia e vinha ainda, desses 6 anos ainda que depois restam até chegar ao falecimento dele. Eu acho que teve uma certa dificuldade de levar o meu avô a morar de fato após o falecimento da minha avó. Não foi alguma coisa de bate pronto, porque eu tenho algumas memórias dessa idade de ter ido com mais frequência para a fazenda. Tem umas memórias muito pequenas de anos anteriores, que aí eu tô dando essa margem de 6, 7, 8 anos, que ainda tô mais ou menos nessa fase. Então eu tenho algumas memórias pequenas assim de flashback, eu indo andando na carroça andando no cesto do balaio do burro. Eu lembro de tá mexendo no canto e apareceu uma cobra, uma caranguejeira, e tá vendo alguns bichos diferentes, que é a memória de infância que eu guardo assim, no meio chupando caju, manga, indo correndo em volta do terreno e vendo tatu, né? Porque tipo, mas eu não consigo ainda distinguir nessas memórias se foi um pouco antes da minha avó morrer ou ela ainda não estava tão debilitada. Então tá nessa mais de 3 anos. E eu lembro de frequentar, de ver muita coisa diferente. Era areia branquinha, a casa era do nível mais alto, porque a casa da fazenda o pessoal entrava de cavalo, assim, passava de cavalo na porta. Então, como o cavalo já é alto, para descer do cavalo, a casa meio que é feita num piso maior do que o chão, né? Piso bem maior, uns 1,5 metro acima do nível que é o chão de areia, entendeu? Então a pessoa chegava com o cavalo, facilmente saía do cavalo e já subia na calçadinha para ir para casa. Então eu lembro desses detalhes da fazenda, não são muitos. Lembro da fazenda, na fazenda tinha uma parte que chamava lajeiro, uma coisa assim, que é uma formação de pedra que tinha uma lagoa, porque era tudo pedra embaixo, então a formação de pedra acabava acumulando água. E era uma lagoa, uma cacimba, tinha uma cacimba no outro lado, e o pessoal retirava a água para encher a parte de levar água para, não sei se era para beber ou se era para lavar, alguma coisa assim, que a água potável era de coisa, não era caminhão-pipa, não era nada. Colhia a água no lombo do animal e levava, né? Energia não existia, era candeeiro, né? Então eu tenho essas memórias. Então eu falei um pouco nesse vídeo
do que ainda me resta de memória da fazenda. Eu acho que a última memória da fazenda era que eu não sei pelo lapso de memória por que ela existiu. Foi uma vez minha mãe levou, estavam construindo uma lagoa, uma barragem. Agora eu não me lembro por quê, mas eu me lembro de ter visto o trator cavando o solo, que é o solo com desnível. Eu lembro do trator cavando e formando uma barragemzinha para segurar a água. Não sei se era para que plantio ou para o que era, e também não vou mensurar porque hoje com a maturidade não faz muito sentido. Se nessa época meu avô estava migrando para a cidade para morar com a minha mãe, porque eles estavam construindo algo que seria um benefício para a fazenda, para plantio, né? Então, talvez essas falhas do lapso da memória não sejam nem falhas, seja porque de fato eu não compreendi o que estava sendo feito. E depois de envelhecer, eu não cheguei a perguntar: mãe, eu lembro de estar construindo uma barragem, por que estava construindo aquela barragem, em que época de fato. Eu não me perguntei por isso, né? Por essa memória, mas eu me lembro isso claramente. E eu acho que aí termina as memórias da fazenda. Lembro de uma vez pegar uma gilete da barba do meu avô, que era hoje a gente usa gilete de barbear naquela negocinho de coisa, mas antigamente era um estojinho que você pegava uma lâmina e apertava e tirava a barba com uma lâmina só. E eu lembro de ter eu peguei uma lâmina daquela, só a lâmina, e fui cortar um galinho e pum, meti no dedo assim, arranquei um pedação do dedo e cheguei pra minha mãe pegou o sutiã, amarrou no meu dedo, eu fiquei com o dedo assim com o sutiã fazendo pressão para estancar o sangue. Eu era muito pequeno mesmo. Então essas memórias, é o máximo de memória que eu consigo ter da fazenda e desse meu primeiro ano de escola. Jogos internos, quadrilha junina e tipo relacionamento entre alunos. Eu não consigo lembrar tantos, que é uma pena. Eu consigo lembrar fisionomias e pessoas que foram me acompanhando ao longo dos anos, mas eu nesse momento eu não consigo ter nenhuma lembrança que talvez eu gostaria de ter, de lembrar de situações que aconteceram. Mas é estranho não marcar na minha memória nada relacionado a isso. É um breu tremendo em relação a... Cara, escola você vai todo dia, como é que você não lembra de mais detalhes? Então talvez para mim não fosse irrelevante, porque eu vou lembrar mais que nesse período teve muita brincadeira na frente da igreja, do lado da igreja, teve muita exploração cuidando do porco, porque ainda, nesse período ainda eu ficava indo na casa do dono da sapataria e eu convivia muito com eles. Então eu ajudava a descarregar a pampa que eles tinham, que eles depois que faziam a feira muito cedo, né? Então eles carregavam à noite a pampa. E eu ia lá, ajudava a botar os sapatos, as caixinhas de coisa. E também lembro muita coisa relacionada nesse período a cuidar do animal, do porco, levar todo dia. Tipo, tem a hora certa de alimentar o porco, eu ia com o Zeno, que é outra pessoa que eu me dou o direito de falar o nome. Eu ia com o Zeno de casa em casa, ou nos cantos que a gente sabia que eu acho que tinha mais resto de comida para coletar, para dar pro porco. Que antigamente, nessa situação ainda mais cidade pequena, se alimentava o porco, não era com ração, ou era com sobra de comida, ou era com casca de coisa, sei lá, resto de coisa de feira, tipo sobra de mandioca, de milho, de coisa que sobrou, que ficou na feira e ninguém vendeu. E de alguma forma a gente coletava isso e eu saía andando por alguns lugares com ele, com uma carrocinha de mão para ir buscar. Então as minhas lembranças desse período
nesse momento são essas. E no próximo vídeo eu vou ter que bolar, tentar tirar da caixa o que mais teve nesse período. Porque, sinceramente, tentando me lembrar hoje... Mas qualquer coisa eu passo para um ano seguinte, né? E depois eu volto, porque minha margem de lembrança é 3 anos. Então tem muita coisa para tentar falar. Então, senão o vídeo fica muito grande, eu vou parar por aqui.